a regulação de Estado, o direito da regulação, deva se concentrar apenas nas falhas de mercado. E, sobretudo, o reconhecimento de que não se pode ficar apenas nessas falhas de mercado nasce, no caso brasileiro, de uns pouco mais de 15 anos para cá. Quando nós, então, percebemos que precisávamos ter uma regulação independente, com autonomia administrativa, financeira, em relação ao governo. Existem falhas que não são propriamente de mercado, mas que são falhas de governo. Talvez esse seja o ponto mais crítico neste momento no Brasil, porque falhas de mercado todos discutem a essa altura, mas pouco se discute ainda as falhas de governo. E as falhas de governo são basicamente duas, que podem resumir todas as grandes falhas de governo que justificam a regulação. A primeira é que os governos, por definição, não é o governo A, B, C, o governo é míope temporalmente. Miopia temporal. O governo tem uma preocupação de curto prazo, condicionada a um resultado eleitoral de curto prazo. E nós estamos lidando, por exemplo, no caso das concessões de serviços públicos, com contratos de longo prazo, e que precisam ter longo prazo, e precisam ter segurança jurídica intertemporal, para além de governos. E os governos, em geral, se preocupam em dar respostas imediatas, palatáveis ao sabor imediato, e muitas vezes causando enormes rombos, enormes prejuízos, uma linguagem que já se convencionou, já se tornou comum, enormes esqueletos para governos futuros, porque ele não tem um horizonte temporal dilatado. Essa é uma falha gravíssima do governo. E não é só do governo brasileiro, os governos em geral têm esta falha. E é por isso que se entendeu nos Estados Unidos e na Europa, há mais tempo do que aqui, mas se entendeu que é preciso ter uma regulação o mais possível independente em relação ao governo. Com autarquias regulatórias, com entidades regulatórias que funcionem, com dirigentes que tenham proteções especiais contra a arbitrariedade no seu desligamento, com carreiras de Estado especialistas de regulação concursados. Eu soube que a AGEPAR já pretende abrir o concurso, 60 vagas já. E principalmente com uma visão técnica o mais possível, não capturada e imparcial, de longo prazo, e que saiba dizer não aos impulsos de curto prazo. No curto prazo, por exemplo, o governo vai sempre querer reduzir tarifa. Não importa se isso vai desequilibrar o contrato do ponto de vista da sua estrutura econômica e financeira original, e se isso mais adiante, logo ali, vai causar rombos imensos, indenizações vultosas e às vezes, a ruína do concessionário. E o pior, não importa para muitos, para além do período eleitoral, se isto vai afugentar investidores produtivos de longo prazo no país, sem os quais o Brasil não terá, infelizmente, não terá a infraestrutura que hoje se tornou a grande questão em termos de produtividade brasileira. Mas há uma segunda falha de governo que é preciso atacar, além da miopia temporal, mas ligada a ela. E essa nem todos os governos têm, alguns governos têm mais. Por exemplo, na nossa vizinha, a Argentina,
percebe-se que tem mais, que é um voluntarismo político, né, que em alguns momentos acontece de forma mais aguda, dependendo do estado. Aqui no Brasil pode ter mais ou menos intensidade dessa erupção de voluntarismo político, que faz com que o governante, às vezes nutrindo uma boa intenção, tome medidas jurídica e economicamente impensadas, inconsequentes. Está associada à miopia temporal, mas eu quero dizer que às vezes isto se agrava, no caso concreto, pelo temperamento, digamos, mais soviético ou menos soviético do governo, mais propenso ao diálogo ou, digamos assim, mais voltado para manifestações unilaterais do velho direito administrativo da discricionalidade pura, né? Imotivada, né? Que joga com paixões e não com técnica, e não com números, e não com alternativas consistentes. Então, este é um agravante em relação ao primeiro quadro. Se os governos todos tendem a ser míopes, já tem uma miopia, alguns, além disso, preferem voluntariamente não usar óculos, por temperamento. Quebram os óculos, né? e fazem propaganda política disso. Né? Eu não preciso usar óculos. Na verdade, isso depende, no caso do Brasil, de estado para estado. Eu não vou falar dos estados brasileiros. A Argentina, por exemplo, é uma tragédia, gente. Uma tragédia. Um país que não tem índice confiável de inflação oficial, não é? Em que a capacidade de voluntarismo na intervenção, em termos de, não só de concessões, de tudo na Argentina, inviabiliza qualquer pensamento estratégico naquele país. Não é? Dizia-me um grande empresário que saiu, tirou a sua empresa de lá agora, dizendo que já saiu tarde, mas ele me dizia, enquanto estava lá, que ele precisava ter uma taxa de retorno alta, claro. O risco argentino é enorme, compreensível. Mas, além disso, que o estado de espírito dos executivos da empresa dele na Argentina era de acampamento. Estavam acampados. Eles não criam raízes. Isso é o pior que pode haver para um país em termos de desenvolvimento sustentável. Feitas essas observações gerais, abstratas talvez, mas que revelam bem esse ponto, quer dizer, uma regulação de Estado, uma regulação autônoma, uma regulação independente, é uma regulação necessariamente de longo prazo. Quem buscar soluções para investimentos produtivos na área de serviços públicos no Brasil e de infraestrutura de curto prazo, simplesmente não as encontrará. É impossível trabalhar com perspectivas de curta duração e investimentos que, até em função da modicidade tarifária obrigatória, precisam de longa maturação para que a amortização seja rápida. Então, esse é o primeiro conjunto de ideias. E aí, senhoras e senhores, não existe, com todo respeito, questão ideológica. Nós temos que nos preocupar com o interesse público genuíno, primário. E não pode interessar a ninguém, por exemplo, que uma tarifa se torne injusta, que gere prejuízo para o investidor, porque isso, repito, de um lado prejudica aquele investidor, mas de outro causa prejuízo sistêmico, porque afugenta o capital estrangeiro e brasileiro produtivo. Segundo conjunto de observações.